Olá, meu nome é Aista, né? Quer dizer, esse é o meu apelido. Eu sou o comunicador do canal Proibido Rival. Pra você que tá se perguntando, com certeza não tem ninguém perguntando, porque o canal é novo, o porquê eu andei meio desanimado, parado. Quer dizer, de novo, já disse porque eu parei de postar. Mas o porquê eu andei parando de postar com essa partida que teve agora contra o Mirassol. É a quarta partida. Eu poderia muito bem ter criado um vídeo muito pica, muito top, porque, nossa, 3 partidas, 3 vitórias. Só que vem essa quarta partida e, além da partida horrenda que nós jogou, os meio-campistas e os zagueiros não interligando, jogando da maneira bruta deles, dando passe pra qualquer lado, errando passe demais. Ainda teve erro de arbitragem, nossa, não me diga, mais uma vez. E também é mais por uma causa pessoal, minha avó tá muito doente, mal consegue ficar em pé, então eu tava meio preocupado, problemas pessoais, entende? Aí eu andei dando uma sumidinha. Mas decidi voltar a postar. Tava quase desistindo realmente do canal, porque não tava conseguindo interligar. Mal tô conseguindo assistir as partidas direito, eu tô assistindo, mas tô concentrado, cabeça a mil, pensando em outras coisas. Aí, tipo, pensei, não, vou voltar a postar, pô, o Corinthians tá indo bem, não tem porquê eu começar um projeto e desistir dele no meio do caminho, né? Aí vem, na partida que eu vou gravar, Mirassol vai lá e ganha. Eu vou começar então a falar mais do meu time, do problema dele. Bora falar, ganhamos do Barra de 1 a 0. Eu acredito que poderia ter sido muito mais, até porque nessa partida em específico eu não ia gravar mesmo contra o Barra, eu não ia postar mesmo, porque eu falei, pô, uma partida dessa assim, não tem porquê eu falar, né? O Corinthians ganhou, era obrigação o Corinthians ganhar. Aí teve contra o Vasco, poderia falar aqui mesmo com aquela expulsão, mais uma expulsão que não fez o menor sentido. Nós saímos na frente ganhando. Poderia dizer que fez sentido, mas o André, já tô vendo que ele é um cara polêmico, bora dizer assim, porque já segundo cartão vermelho dele, e ele é o mais novo ali. Eu acho que ele é o que mais leva cartão vermelho, se eu não me engano, que mais leva cartão vermelho pelo time, pô. Até dos últimos anos ele leva cartão vermelho demais. Então, mesmo com um a menos, que poderia muito bem prejudicar o Corinthians, nós ganhou. Eu vou dar um resumo claro do que eu penso sobre tal partidas, né? Nós ganhou de 1 a 0, porque o Vasco também é um time com muitas incompetências, muitos jogadores incompetentes, que não conseguiram, com o jogador nosso expulso, não conseguiu fazer nada. Dava para ampliar, na verdade, com um homem a menos contra o Vasco. Aí tivemos o jogo passado contra o Peñarol, nem parecia o mesmo Corinthians, né? Eu até pensei em gravar esse vídeo, mas como eu disse, pelos meus problemas, eu optei por ficar em silêncio por um tempinho aí, descansando. Até porque eu também estava doente ainda. Pra quem não se lembra, eu reclamei, eu fiz queixas, que eu estava gripado, estava doente, estava passando mal, vomitando. E depois de eu ter postado esse vídeo, deu continuidade. Continuei passando mal. Ah, que menino cheio de problemas. Mas é assim. Aí, contra o Peñarol apareceu outro time, ganhamos. Aí chegamos contra o Mirassol, que perdemos de 2 a 1. E eu faço tal questionamento: como que um time tá em primeiro lugar em um campeonato da Conmebol, aí quando é um campeonato sediado, né, criado pela CBS, organizado, desculpe, pela CBS, né, está na lanterna, não está no rebaixamento? Me responda. Porque na Conmebol tem poucos erros de arbitragem, aí quando chega aqui no Brasil, 1001. E não é só com o Corinthians não. O Santos, o Vasco mesmo, que nem estreitou jogos passados, que o próprio Nunes, ele reclamou da arbitragem, não ganhou nenhum tipo de punição, sendo que o Hugo Souza ganhou punição por falar do árbitro. 3 jogos. Eu ia falar sobre isso, mas eu vou soltar aqui. O Hugo Souza levou punição por reclamar do árbitro. Foi punido, ficou 3 partidas sem jogar. Nunes reclamou na arbitragem com um homem a mais, pela própria incompetência deles, e eles não conseguiram meter um gol. E esse Nunes foi reclamar da arbitragem, não ganhou nenhuma punição por reclamar, entendeu? Tem uns critérios que não tem sentido.
Tem uns critérios que simplesmente não tem sentido. Não tem porquê só um levar punição e outro não, sendo que as reclamações foram iguais. Então não tem critério nenhum no árbitro, na arbitragem. Uma hora você anula um vermelho, na outra hora você dá vermelho. Até porque eu poderia falar o que eu quisesse, só que teve expulsão contra o Flamengo, que o cara deu um carrinho assim no próprio jogador do Corinthians, na Supercopa do Brasil, e o pênalti foi dado. Agora contra o Mirassol, ele simplesmente o mesmo tipo de lance, e os caras não dão nada. Tipo, os caras são o VAR e anulam o cartão vermelho. Então, se você deu um cartão vermelho da mesma maneira que esse árbitro que apitou contra o Mirassol, é o mesmo árbitro que apitou contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Se você deu cartão vermelho em uma partida, da mesma maneira que você deu nessa primeira partida, na outra partida que você apitar tiver o mesmo lance, você é obrigatoriedade de dar mais um vermelho e não tirar o VAR. Tá mudando de critério. E o pênalti, só o pênalti, esse aí que me pegou. Eu falei, realmente, não foi vermelho nesse lance. Foi tipo, ele tirou o pé antes que desse a tesoura. Foi uma tentativa de tesoura, mas quando eu vi que ia pegar, ele meio que tirou mesmo assim, pegou. Era amarelo, eu disse, tá? Não sou ninguém não, eu disse. Amarelo. O que aconteceu? Ele tirou o vermelho, deu amarelo. Tudo bem, essa é, pô, tá normal. Vindo de um árbitro que toda partida tem um erro dele, que depois ele fica chorando assim, dizendo que não tem culpa, que acontece, que não tem como mudar os erros, entendeu? É o mesmo árbitro. Pra próxima partida, ele continuar nesse mesmo erro, sem levar punição. Enquanto não tiver punição, ele vai continuar errando, Então isso não pode acontecer, entendeu? Não toda hora como tá acontecendo. Eu não tô falando só do meu time, é vários erros de vários árbitros contra vários times, entendeu? É sempre um erro da arbitragem. Não dá mais pra dizer que roubaram, o Mirassol comprou essa partida. Amigo, o Mirassol não é tão rico pra comprar uma partida não. Senão eles pagavam a conta de luz deles, que fica caindo toda hora. O problema, e arrumava aquele campo lá, que eles são de campo, mas é um pasto, né? Campo ruim da merda. Campo ruim. Então, mano, não dá pra culpar que sei lá, que ser roubado, que ser comprado, porque não teve roubo ali. Teve erro de árbitro mais uma vez. Não teve erro. Erro, eles erram sempre. Aí depois continua, como eles não estão sendo cobrados, porque um goleiro, né, que tem o seu trabalho atrapalhado. Vou atravessar a rua aqui, gurizada. É um goleiro que não pode reclamar que seu trabalho está sendo prejudicado por causa de um errinho do outro trabalhador. Ele leva punição por isso, entendeu? Pelo menos agora eles entendem o que é mais ou menos RH, né? Você falar um pouquinho lá do seu patrão, o RH se chamar pra você pagar uma multa. É a mesma merda. Mas eu tô tirando onda aqui, tô zoando, mas isso não deve acontecer. Tem que receber punição. Aí tem a torcida da Gaviões, que vai cobrar jogador. Tem a torcida lá do São Paulo, torcida do Santos, que vão lá e cobra jogador. Mas na hora que é a instituição que tá atrapalhando o seu clube a crescer dentro do cenário, entendeu? O São Paulo ser roubado dentro do Morumbi, o Santos lá na Vila Belmiro, igual o Corinthians na Neoquímica. E em vez dessa torcida mesmo que tá cobrando os jogadores, ameaçando e cobrar a CBS, eles não vão, eles viram um gatinho, eles é leão só pra cobrar jogador, entendeu? Se eu tivesse condição, tempo, moradia, aliás, eu já tô fazendo uma espécie de cobrança aqui, né? Essa é minha cobrança CBS, parar de roubar, porque com esse roubo o Corinthians vai sendo colocado no rebaixamento, e com certeza Corinthians ser rebaixado vai desvalorizar a Série A. Eu falo com todo o meu coração, a Série A perde o valor.
Olha o tanto de corintiano que vai parar de assistir a Série A. Porque, porra, meu time não tá jogando. Vou só acompanhar de longe. Eu mesmo só assisto o Brasileirão por causa do Corinthians. Porque esse campeonato é uma merda. É uma merda. Então, mano, vou voltar a falar do pênalti. Então, parar de roubo. Por quê? O cartão vermelho anulado, tudo bem, eu concordo que não foi realmente para vermelho. Agora, um pênalti duvidoso daquele, meu guri. Um pênalti duvidoso desse, puta que pariu, velho. Até o Casemiro lá, até o narrador, o comentarista da Casa TV disse: não sei pênalti, eles falaram que não foram pênalti. E tipo, bora falar sobre o VAR agora, né? Desculpe, aqui andar desgasta muito. E eu já não tenho uma voz muito boa, uma respiração muito boa, e andar aqui me mata, né? Mas assim, eu vou contar uma história que aconteceu ano passado. Em 5 ocasiões diferentes, em 5 tipos de partidas diferentes, isso aconteceu. Alguns corintianos vocês lembrar. O Yuri Alberto marcava gol e o juiz chamava VAR e anulava o gol, pois há um lance anterior ao lance anterior ao gol, né? Tipo, passavam uns 3, 4 minutos, aí era gol. Nesse lance, pegava uma falta, né? Aí o Ramalho pisando no pé de sei lá quem, o Gustavo Henrique chegando atrasado, Matheus Bidu e o próprio Maicon também, e anulava. Eu me lembro aqui agora de cor. Agora a partida contra o Atlético Mineiro ano passado, onde o Yuri Alberto marcou um gol, mas o gol foi anulado porque o Maicon pisou na perna. Eu não tô dizendo assim, isso é uma má anulação, mas assim, quando era lance pra gol do Corinthians, ele chamava VAR. E eu disse assim o seguinte pro meu primo Peu. Eu tenho um grupo e nós comunica assim. Eu disse: Peu, o bagulho não é a partida. Peu, o bagulho não é o gol anulado. É a falta de critério, passar mal o VAR. Pois bem, você coloca o jogador do Corinthians faz gol, o VAR é acionado. É como que eles pegassem da 4ª dimensão, da 5ª dimensão, uma câmera que nem existe, aí anula. Às vezes tá realmente anulado o gol, realmente tá incorreto, porque eu não sou desonesto, tá? Igual alguns realmente aplicam. O problema é quando contra o Corinthians. Ano passado teve vários lances assim. O gol do Corinthians era anulado por uma falta 4 minutos atrás. Entretanto, para anular um gol contra, que o Corinthians levava gol, os caras não chamavam o VAR. O jogador reclamava: olha lá, o cara pisou na minha perna ali há 4 minutos atrás. E ele nem chamava o VAR. Escuta, eles nem chamavam o VAR. Aí eu disse: beleza, Peu. Uma hora eles tiram um gol nosso, tira 2, beleza. Mas daqui a pouco eles estão tirando uma partida inteira que não poderia estar acumulando pontos. Eles tiram 3 pontos. E nessa de tirar 3 pontos, nós saímos em desvantagem. Enquanto o Corinthians não abrir uma investigação contra a organização a qual eles fazem parte, a qual eles entram, aí o Corinthians é todo desorganizado, né? Não é de hoje que é salado que ele está em endividado. E se a presidência não consegue organizar dentro, imagina processar quem organiza campeonato por fora, que é a CBS. Mas é o seguinte, eu falo assim, eu vou te avisar, eu vou falar que eu avisei quando o Corinthians começar a ser roubado toda a santa partida. De lá pra cá o Corinthians vai ser roubado. E quando acontece, mano, é um VAR, que o VAR é chamado, o protocolo sempre que tiver um gol, você ir conferir o VAR, ou um possível pênalti, você conferir o VAR. É protocolado isso. O juiz só chama o VAR quando é pra anular cartão, que era pro jogador rival, pra torcida do time rival, entendeu? Igual do Mirassol. Agora, quando é um possível pênalti contra o Corinthians, eles não chamam o VAR. E jogos passados, onde pedimos para averiguar que se teria ocorrido um pênalti dentro da área, o VAR
Não chama, o VAR não vai. Agora, se um jogador do Corinthians cai dentro da área, um possível pênalti, como já ocorreu várias vezes, o juiz vai lá no VAR e fala: não, não foi pênalti, eu verifiquei aqui e não vai ser pênalti. Ele anula o pênalti que ele tinha dado porque ele saiu no VAR. Por que ele não faz isso ao contrário? Não sei se vocês conseguiram captar minha linha de raciocínio, mas é critério de VAR, é chamar apenas na hora que um time rival cair dentro da área. Se o time rival marcou um gol, não chama o VAR, foi o gol. Chama o VAR apenas quando o Corinthians marcar um gol e estiver impedido, entendeu? É sempre isso. Essa falta de critério deles, entendeu? E essa é a minha reclamação. O VAR só existe para um time, velho. E não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta partida, mano. Contando nos dedos aqui, passa de 10 rodadas. Desde o ano passado o Corinthians sendo passado a mão, claramente pênalti não dado, porque o VAR não chama. O VAR existe apenas para time rival. O VAR existe pro Palmeiras, o VAR existe pro Flamengo. E tipo assim, eu sei que quem assiste aqui o canal, os poucos que assistem, alguns são antes, são palmeirenses, são cruzeirenses, cara, são paulinos. Cara, apenas reavalie. Isso não tá acontecendo só com o Corinthians. O seu time tá sendo passado a mão também, entende? É porque quando o assunto é sobre o Corinthians, aí você fala: ah, bem feito, roubaram. Mas quando é o seu time, você reclama. O seu time tá sendo passado a mão, São Paulino. Santista, sabe por que vocês estão no rebaixamento? Não é somente por conta do seu mérito, demérito seus, porque seu elenco, seus jogadores não se entendem, jogam mal, armada rasteira no Robinho. É porque boa parte, né? Meio que 80% culpa do Santos mesmo, do elenco do Santos, tá no rebaixamento. Mas os 20% ali é a arbitragem, erros que não era para ser cometido, era cartões que não era para ser aplicados, sendo aplicados de formas desonestas. Vocês compreendem? Então, enquanto tiver árbitro assim, não levando punição apenas o jogador que reclame do árbitro, eles vão continuar cometendo erros. O que mais a CBS precisa fazer? Porque, sei lá, mas árbitro não ganha tão bem assim, por isso acontece esse roubo. Beleza, profissionalizou os caras. Agora os caras ganham salário, ganham tudo, ganham bem. Aliás, se eu não me engano, salvo não me engano, eles ganham mais de 5 mil reais agora, mano, de contrato, tá ligado? Por apitar os jogos da Série A. Porra, um salário bom pra um árbitro. Você quer ser estrela, ganha 50 mil, igual quem tá lá levando um carrinho. E eles vão continuar, e mesmo assim eles cometem os erros. Então você tem que começar a mandar esses árbitros antigos, o Daronco, você tem que começar o Kraus, cara, começar a procurar um árbitro mais honesto, um que realmente sabe apitar, que realmente tem estudado, porque esse daí da velha guarda estudou por fora, não é possível. E tipo assim, tá naquela pauta, não tem como um time tá mandando bem, poucos erros acontecendo dentro da arbitragem, ele tá, pelo menos no grupo, em primeiro lugar. E quando chega no Brasileirão, uns 3 erros cometidos por partida ao lado do Corinthians, porque ainda tem os erros que o árbitro cometeu, também cometeu a favor do Corinthians, bora dizer assim, né, contra o Mirassol. Então, juntando os erros para ambos os lados, seriam 10, mais de 10. E eles vão continuar cometendo esses erros, entendeu? É até duvidoso. Vai que eu levo um processo por dizer isso. Você falar que é duvidoso. Não vou dizer que eu tenho certeza que só a torcida do Flamengo é do Palmeiras, as que tem as que mais tem erros favoráveis, mais pênaltis a favor. O Arrascaeta comete uma simulação ali, é pênalti. É igual o jogador do Mirassol aqui nessa partida. O jogador do Palmeiras comete um pênalti, não é dado pênalti, entende? Eu tenho minhas dúvidas sobre essas duas equipes ser as únicas
que não são desfavorecidas, são as únicas que não são prejudicadas pela arbitragem. E tipo assim, em algumas partidas, por isso eu tenho minha dúvida, em algumas dessas partidas acontecem erros que prejudicam eles, mas é só pra enganar o bobo achar que não, tá roubando pra todo mundo. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho certas suposições que eu já afirmei, na verdade não, né? É verdade, quem vai ganhar esse campeonato brasileiro aí é o Palmeiras, muito provavelmente, ou o Flamengo. Não porque tem um elenco melhor, até porque o elenco do Palmeiras não tá tão bom assim, né? Bora dizer assim, não tá tão bom assim o elenco do Palmeiras. Abel também ganhou uma punição de 6 partidas aí por salário da arbitragem, mas ali é boca aberta também. Então não é tão bom assim, mas vai acabar ganhando esse campeonato. Por quê? Não por causa do elenco de ambos, mas porque é muito desfavorecimento quando jogam contra eles. E para prejudicar o Corinthians, é claramente uma treta. É claramente uma treta entre a CBS e o Corinthians. Algum atrito que ambas têm, porque o Corinthians é sempre um erro desse. É sempre o arbitragem errando dessa maneira. E tá sendo bem proposital, aliás, eu diria a CBS. Sendo propositalmente errada. Ela tá contribuindo com o erro a não se explicar sobre vários erros. Trocação de calendário, mudanças do nada de calendário que prejudica o time, enquanto o Corinthians, a diretoria não tomar juízo dela mesmo e cobrar fora da CBS, ir lá na Comebol, ir lá na CBS, lá na Espanha, na sede da CISA, eu não sei pronunciar, me desculpa, ir lá cobrar uma investigação, os erros vão continuar. E não somente o Corinthians, o São Paulo, o Santos, pode dizer o Grêmio, o Internacional, e cobrar também, porque não é possível, velho, esses times ser os mais prejudicados sempre, porra, e o Corinthians tá aí em cima. Não vai dizer que o Corinthians sempre é favorecido não, tá, o vascaíno, tá? Pode ver as estatísticas, o Corinthians é o que menos teve chamada de VAR, o VAR sempre veio contra nós, isso é estatística dentro desse Brasileirão, entendeu? Então aí, tchau, aqui é Corinthians, vai Corinthians! E aqui, gurizada, só para sinalizar e não dizer só sobre o roubo, o Corinthians também não jogou muito bem não nessa partida. O André, ele tá suspenso, eu sempre confundo o nome dele com o Matheus, mas é André. O André, ele tá suspenso, mas por mais que ele cometa muito erro, ele é mais seguro que o Alan, velho. O Alan, quando esqueci o nome do cara, o Felipe Santos, né, o ex-jogador do Corinthians, lateral, falou que o Sampaoli no Flamengo falou que disse uma atrocidade sobre ele, né? Ele falou, porra, vai ser o jogador só porque tá no Corinthians. Só que esse Alan é muito travado. Eu voltaria ou o Ranieri, tiraria o Ranieri improvisado ali, colocaria o Milan, que é lateral. Na lateral, colocaria o Ranieri de volante nessa partida. E deixaria o Alex Santana de reserva, como ele entrou. O Alan é muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Cara, o Sampaoli disse assim, eu já vi minha mãe morreu, já vi homem morrer no hospital, passar doente, o cara ser atropelado, já vi muitas atrocidades, mas nenhuma é pior do que ver você jogar bola, Alan. Alguma coisa relacionada assim. Então dá pra ver que o cara, mano, é tiração total, velho. O cara foi emprestado do Flamengo por Corinthians, velho. E o Corinthians pegou emprestado, ele até jogou bem suas 2 primeiras partidas, só que não tá mostrando muito mais que isso, muito abaixo da média, sempre é tretado. O Gabriel Paulista e ele tem que tomar mais cuidado, porque eles estão querendo brigar toda a partida, nós tá perdendo, esse cara tá brigando, em vez de se concentrar em meter gol e ganhar essa partida, ou desempatar, ou empatar, estão preocupados em briga. Mas agora que o Alan vai voltar, né, tava expulso, eu colocaria o Alan. O Ranieri voltaria para essa posição, deixaria o Milan sem essa de improvisação. E o Alan, mano, pega um pouco o banco aí, igual o Sarles, mano. Porque, sinceramente, entre o Alan e o Sarles, eu acho até mesmo o Sarles melhor, tá? E o Sarles é muito criticado, só que o Sarles dá a vida. O Alan é meio mortinho.
Mas é isso, gurizada. Só queria dizer isso, em reclamação a um jogador específico. Tchau, tchau, vai Corinthians.